Fala, meus amigos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez, fazendo um teste dessa vez, né? Estamos aqui na comunidade Intube. Agora eu estou fazendo um teste aqui nessa plataforma nova, que é a Webinar Jam. Boa noite, meus amigos que estão chegando. Juliano, Felipe, tamo junto. Vamos lá. Chega de música. Meus amigos, hoje nós falaremos de um tema diferente, é um tema não técnico, porém um tema fundamental para as nossas vidas, para apresentarmos trabalhos, para fazermos apresentações orais, aulas. E é muito importante isso, e isso não é ensinado, né, de uma forma direta durante a nossa faculdade de medicina e durante a maioria das faculdades, tá certo? Então, nós vamos conversar sobre esse tema aí, que é uma boa apresentação. Como você faz uma aula, né? Como você faz uma aula legal para entreter quem está ali com você assistindo essa aula e, no final das contas, você conseguir passar o seu conhecimento de uma forma eficiente. Hoje nós estamos aqui, né, nesse novo cenário, nessa nova plataforma. Eu estou me adaptando a ela. Inicialmente, eu vou começar aqui com uma enquete, né? E gostaria que vocês respondessem esse questionário. Vai aparecer um questionário aí na tela de vocês. E aí vão respondendo para, durante a palestra, a gente ir conversando, tá bom, meus amigos? Vamos nessa. Então, eu vou fazer um compartilhamento aqui da minha tela para vocês verem o que eu estou vendo. Vamos lá, beleza. Compartilhado aqui. Show. E agora nós iremos ver como está aqui. Show, beleza. Estou pequenininho, maravilha. Então vamos lá. Meus amigos, é o seguinte. Essa aula aqui será como fazer uma boa apresentação, né? Como é que você consegue aí fazer um bom apanhado para apresentar de forma legal. Mais uma vez, para quem está aqui pela primeira vez na comunidade Intube, nós já tivemos todas essas aulas aqui, aulas muito boas, edema agudo de pulmão, dor, drogas vasoativas, ICC agudizada. Essa é a comunidade Intube, é um projeto bem legal que eu estou fazendo. Nós já estamos bem avançados com um repertório aí bem legal de aulas. E aí, se você quiser se juntar à comunidade Intube, não vai ter o link na descrição não, que isso aqui é do YouTube. Vai ter aqui, ó, esse QR Code aqui que você aponta a sua câmera, né? E aí vai ter um link aí para você participar da comunidade Intube. Lá existem todas as aulas anteriores, todas essas aulas aqui que eu grifei, elas já estão lá para você assistir quantas vezes quiser, certo? Hoje nós faremos essa aula e ela ficará disponível no YouTube depois por uma semana. E aí ela volta, ela vai ser encaminhada para a comunidade Intube. Fora isso, na comunidade Intube, nós estamos com aulas, com textos, né, para falar melhor, com textos sobre direito médico, nós estamos com textos sobre os artigos da semana, né, quais foram os melhores artigos aí da semana, para nos mantermos atualizados. E nas segundas-feiras nós temos aulas de finanças, conversas com colegas meus aí, especialistas sobre finanças. Então, meus amigos e minhas amigas, lembrando que a minha abordagem sempre é uma abordagem prática. Está aqui o Thiago Rambo, né, com sua belíssima .50 metralhadora, disparando várias balas aí. E eu sempre vou falar as minhas experiências, tá certo? O que aconteceu comigo, trazendo esse lado bem realístico, né? Sem ficar de conversinha de quem nunca vivenciou nada disso. E falarei dicas da vida, né? Eu já levei muita porrada na cabeça e aí eu não quero que isso aconteça com você. Eu vou trazer dicas legais aí para você evitar ciladas, né?
e eu quero que você seja aquele cara e aquela senhorita referência, que os seus amigos liguem para você pedindo ajuda, pedindo conselhos, parecer, opiniões, condutas, chame você para trabalhar com ele no futuro, né? Isso a gente não se atenta muito na faculdade, né? Durante a faculdade, você começa a virar referência. E se no seu trabalho também, você é um bom profissional, você é uma pessoa que está ali lutando, né? Está em busca do conhecimento, você vai ser valorizado. As pessoas vão perceber que você tem aquele potencial, né? E vão, consequentemente, chamar você para apresentar, para trabalhar com eles, né? Deixa eu me deixar grandão aqui, eu vou fazer um teste. Vamos colocar aqui essa telinha do aplicativo aqui. Espera aí. Deixar essa tela maior. E vamos fazer um teste aqui na janela do aplicativo. Beleza. Ok. Maravilha. Vejamos só. Estão vendo aí, né? Eu estou aqui nessa belíssima palestra, nota 10 para mim mesmo. E agora eu vou dar o play aqui, certo? Já vamos começar com essa minha palestra, que eu vou contextualizar, tá? Aqui foi quando eu fui convidado pela minha turma, certo? Eu fui convidado pelos meus colegas para ser o orador da turma. Então, durante a minha jornada acadêmica, eu me esforçava muito, né? Eu me dedicava a ser um bom estudante e no final de tudo eu fui reconhecido pelos meus colegas como o orador. Eles me chamaram para representar a turma. Sendo que esse produto final aí que vocês verão é o final da história, né? Da faculdade. Até gaguejei que estou agora. Mas veja só, isso foi um processo que aconteceu, certo? Isso aí foram 6 anos de treinamento, né? A gente passa 6 anos ali na luta, treinando, apresentando, e eu sempre ia em direção da apresentação, né? Eu não fugia, eu tentava encarar esse medo que eu tinha de apresentação. E acabou que nessa noite aí, uma noite decisiva, né? Que você vai lá na frente de todo mundo, num palco, fazer a apresentação, representando a sua turma, as famílias, todo mundo lá. A nossa turma era dividida em turma A e turma B. E acabou que primeiro foi a turma A, né? Eu era da turma B, e a turma A primeiro foi a moça lá da turma A, minha amiga lá, esqueci o nome dela, Liana, foi a Liana. Ela foi apresentar, ela ficou super nervosa, gaguejou, não conseguiu passar nenhuma emoção. E aí eu fui em seguida, né? Vamos dar o play aqui para a gente ver como é que foi essa apresentação, se foi boa mesmo ou não. Vamos ver se vocês escutam o áudio. Deem um ok se estão escutando o áudio. Bom, primeiramente, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos os representantes da Faculdade de Ciências Médicas aqui presentes, funcionários, diretoria, pessoal do internato da graduação, em especial, doutora Emília, seu esposo, doutor Zé Luiz, bem como a nosso diretor, Otamar e sua esposa, Ana Raquel. Boa noite especial aos nossos pais, irmãos, tios, tias, avós e avós, e especialmente aqueles amigos do peito que vieram... Estão escutando aí, pessoal? Tá baixo. Tá, beleza. Vamos ver como é que eu resolvo isso. Vou botar o microfone aqui. De novo, hein? Esse é o nosso momento de ciências médicas aqui presentes, funcionários, diretoria, pessoal do internato da graduação, em especial, doutora Emília, seu esposo, doutor Zé Luiz, bem como a nosso diretor, Otamar e sua esposa, Ana Raquel. Boa noite especial aos nossos pais, irmãos, tios, tias, avós e avós, e especialmente aqueles amigos do peito que vieram aqui prestigiar esse nosso momento. Boa noite aos nossos queridos professores homenageados, a nossa linda paraninfa, Ana Tereza, e nosso respeitoso patrono, Dr. Glauco.
Agora, meus amigos, eu gostaria de pedir licença a todos e falar com essas maravilhosas pessoas, esses nobilíssimos amigos. Boa noite, galera! Será que tudo isso é verdade? De vez em quando eu simplesmente não acredito que acabou. É isso aí. Chega de discurso. Nessa época eu estava com aquele sotaque pesado, né, da Paraíba, mas vocês viram como eu consegui trazer emoção, né, para o pessoal. Eu consegui trazer sentimento, né? Deu uma melhorada no áudio porque eu trouxe aí botei o microfone mais perto. Então, pessoal, é o seguinte, a gente tem que se preparar e enfrentar o que nós tememos, certo? Se você perceber aqui, ó, vamos ver a enquete, né? Como é que tá? Deixa eu dar uma publicada aqui nos nossos resultados, ó. Medo de errar, 66%. Vergonha do que vão achar de mim, 20%. Timidez, 6%. E não nasci para isso, 6%. Então, meus amigos, é o seguinte, a nossa conversa de hoje, ela tem muito a ver com a forma de pensar, tá certo? Você tem que evoluir como profissional, você tem que evoluir como pessoa, e o medo de errar, a vergonha do que vão achar de mim, isso daí acontece com todo mundo, principalmente nós que somos da classe médica, né? Nós sabemos que existe um certo preconceito, né? Um preconceito bem proeminente em relação o que as pessoas vão achar da gente, né? Nós temos sempre isso na nossa cabeça. Nós nos preocupamos com a opinião dos nossos colegas. Só que isso, depois de um tempo, começa a prejudicar. Você começa a se podar porque você está com medo, você começa a ter medo do que vão achar de você e você começa a perder as oportunidades que vão aparecendo na sua vida. Quando você está na faculdade e quando você está na vida real, você morre de medo de fracassar, de errar, de falar errado, de trocar um termo, né? Isso vai podando as oportunidades que vão aparecendo, porque a tendência natural do ser humano é fugir de algo que possa constranger, né? Que possa gerar uma situação desagradável. Só que é justamente aquelas pessoas que enfrentam esse medo de errar, esse medo de ser julgado, né? São essas pessoas que conseguem evoluir em uma das inteligências que eu vou passar para vocês aqui. Nós temos várias inteligências e uma dessas inteligências é essa daí, é a inteligência interpessoal. Então, ser um bom apresentador, né? Você achar que não nasceu para isso não existe. Você nasceu para qualquer coisa. Você nasceu para o que você quiser, só é você treinar aquilo dali. Às vezes as pessoas olham outros, né, e falam, caramba, ele tem o dom, né, tem o dom da apresentação, meu Deus. Sendo que eles não sabem que aquele cidadão, ele passou vários anos treinando, ele fez apresentações boas, fez apresentações ruins, e acaba que a gente vê o produto final, mas você não viu a curva de aprendizado, né, e você apenas classifica que é um dom natural que ele nasceu, ele era bebezinho, né, e já sabe fazer apresentação. Não, isso foi desenvolvendo com o tempo, né, ele foi aprendendo a fazer as apresentações. Então, a minha grande lição é vá enfrentando o seu medo, vá enfrentando essa vergonha que nós temos naturalmente, isso é natural, certo? E eu digo mais, a grande graça das pessoas são os defeitos. Ninguém quer um cara perfeito. Eu não quero ver uma aula de um cara que é almofadinha perfeito. Eu quero ver um cara que já errou, que fez merda. Vocês querem ver alguém real, são pessoas. Então, é o meu jeito de falar, é a minha aparência. Tudo isso vai compondo uma pessoa que é uma pessoa como vocês, igual. A imagem de um bom apresentador é de uma pessoa real, sem querer ser perfeito. Quem é muito perfeito acaba se dando mal, né? Ele começa a gerar alguns sentimentos aí que não são tão legais assim. Deixa eu voltar aqui na minha tela, vou compartilhar de novo a tela inteira, porque daquele jeito não estava legal não. Vamos aqui agora. Dando continuidade, ó.
o que é que nós iremos conversar hoje, né, meus amigos e minhas amigas? Nós iremos falar de mindset, iremos falar de pensamento, de forma de pensar, de raciocínio, certo? Nós teremos que abrir muito a cabeça sobre a forma da repetição. Eu vou falar uma das maneiras de você vencer vários medos na medicina e na vida pessoal mesmo. Vou falar de egoísmo na apresentação. Existe um fator da apresentação que é super egoísta, né? Vocês têm que ter isso em cabeça aí, na cabeça de vocês. E a partir do momento que vocês percebem isso, as apresentações de vocês serão muito melhores, tá? Outra coisa, ó, apresentação oral. Nós iremos falar sobre linguagem corporal, os gestos que se fazem, né? O storytelling, o que é esse negócio aí de storytelling? O inimigo em comum. E, finalmente, iremos falar sobre slides. Como você fazer um slide legal, como você fazer uma apresentação que vai ser muito legal para você apresentar assim de forma bem suave. Estou aqui eu, ó, no meu curso de intubação orotraqueal. Era o curso presencial na época, né? Vários alunos meus. Eu aqui falando, né? Todos eles prestando atenção em mim. Só que para eu chegar nesse curso aí, demorou, né? Eu treinei bastante. Essa foi a 3ª edição. E você vai desenvolvendo esse músculo, né? Que seria o músculo da palestra, né? De você falar, de você dar aula. E aí eu pergunto, né? Você é inteligente? O que é que você me responderia, né? Você é uma pessoa inteligente, você é um ser humano inteligente, você se julga uma pessoa inteligente? Então, a gente costuma classificar as pessoas em inteligentes e burras, né? Geralmente são dois aí. Ou o cara é muito burro ou ele é inteligente. Só que não existe uma inteligência, né? A inteligência não é feita apenas de um fator. Às vezes você está na área daquele cara, ele é maravilhoso ali na inteligência lógica, uma pessoa muito boa de matemática, né, de raciocínio lógico, e ele domina. Só que se você vai ali para a inteligência musical, ele é um burro. Ele não sabe tocar nenhum instrumento, ele não tem ritmo, né? Ele não consegue cantar uma música junto com a letra ali do cantor. Então, o que acontece? São 9 tipos de inteligência, quiçá mais. 9 são os registrados, né? Deve haver muito mais, deve haver combinações, ó. Temos a inteligência musical, a inteligência sinestésica, né? Que é aquela inteligência do corpo, de você ter noção do espaço que você ocupa, né? De esportes, de andar de surf, equilibrar, fazer uma dança. Essa é a inteligência sinestésica. Às vezes tem pessoas que têm essa inteligência muito desenvolvida, porque treinou muito quando era criança, brincou, e aquela pessoa que não brincou tanto, né? Não subiu em árvore, não caiu como eu caí, né? Eu fazia casinha de árvore lá, né? Botava umas tábuas lá, bem michuruca, mas fazia. E aí isso você vai treinando o corpo humano. Tem essa inteligência que a gente vai falar hoje, né? Que é a inteligência interpessoal, a inteligência de ter empatia com o outro, né? De você saber se comunicar para as outras pessoas, saber se expressar melhor, saber colaborar, saber cooperar. Essa é a inteligência interpessoal. Inteligência linguística, é de você falar, né? Tem gente que sabe falar inglês muito bem, né? Tem gente que tem mais dificuldade, mas isso é uma inteligência que dá para desenvolver, com certeza. Outro tipo de inteligência, ó, visual espacial, de você conseguir olhar uma estrutura e fazer uma pintura. Quem consegue pintar bem, quem consegue ter aquela visão e depois lembra, né? Essa é a inteligência visual espacial. Naturalista, de cuidar dos animais, né? Cuidar das plantas. Parece que é brincadeira, mas isso é uma inteligência. Você saber se relacionar com a natureza. Finalmente, inteligência existencial, que tem muito a ver com a intrapessoal, de você se compreender, de você compreender os seus sentimentos, saber o que é que está acontecendo com você, né? Compreender o corpo humano, compreender a sua cabeça. Então, são esses os tipos de inteligência, eu acho que existem ainda mais.
E nós iremos focar hoje na inteligência interpessoal. E o mais importante é você saber que as inteligências, elas são treináveis. Se você não sabe tocar um piano e você quer aprender a tocar um piano e começa a tocar piano todos os dias, daqui a 6 meses você irá tocar piano. Você saberá tocar algumas músicas no piano. Daqui a 5 anos você com certeza irá tocar belíssimas músicas. A mesma coisa, inteligência interpessoal. Você quer melhorar sua apresentação? Poxa, Thiago, eu queria falar bem em público, né? Eu gosto de conversar com meus amigos, mas quando eu vou para o público eu travo. É porque a sua inteligência interpessoal, ela ainda está se desenvolvendo. Você treinou pouco, você forçou pouco ela, né? Então o treino vai fazer você desenvolver essa área. Simples. Não tem mistério, ninguém é alienígena, né? Ninguém tem defeito, ninguém veio com defeito de fábrica. Nós apenas temos pouco treinamento naquela área. Tá aqui eu, ó, fazendo uma apresentação no Copa, né, no Congresso Paulista de Anestesiologia, e eu estava falando sobre uma lesão de artéria pulmonar pelo catéter de Swan-Ganz, veja só. Eu estava no meio dessa palestra aqui, esse daqui não era o meu avaliador não, certo? Era outra pessoa, ele estava nessa direção aqui. E aí eu estava conversando, né, explicando que o paciente ele estava fazendo uma cirurgia abdominal, e acabou que era uma cirurgia mais séria, né? Era um paciente que estava fazendo um transplante de fígado e a gente precisou passar ali um catéter de Swan-Ganz, que você tem que insuflar o balãozinho, né, nas arteríolas pulmonares para conseguir fazer a medida da pressão pulmonar. Beleza. E quando a gente fez uma medida dessa, da artéria pulmonar do paciente, acabou que começou a voltar sangue. Começou a voltar sangue pelo tubo. E deu ruim, né? Teve uma lesão de arteríola pulmonar. Começou a ficar o pessoal desesperado, porque estava voltando sangue pelo tubo. A gente não conseguia resolver aquilo. Começamos a jogar soro gelado, começamos a jogar adrenalina pura, misturada com esse soro, né, gelado, para ver se estancava esse sangramento. Baixamos a pressão arterial do paciente. E aí, na apresentação, na época lá, eu falei que o paciente estava degringolando. E o meu avaliador, ele começou a me indagar, né? Ele começou o quê? O paciente degringo o quê? O paciente está degringolando, né? O paciente está degringolando. E ele ficou, né? Degringo o quê? Degringo o quê? Eu degringolando. Aí no final eu mudei a palavra, né? Eu coloquei, o paciente estava indo em direção à morte, né? O paciente estava piorando. Acabou que eu troquei essa palavra. E isso, na época, poderia ter servido como um opressor para mim, mas, na verdade, eu ignorei e segui o meu caminho, porque eu não tomei como pessoal, certo? Por quê? Porque você que apresenta, você que vai apresentar, você tem que se aceitar, certo? Existem essas frases aqui que eu coloquei, ó, eu não apresento bem, eu tenho vergonha do que vão achar de mim, eu não tenho dom da apresentação, né? Eu não gosto de apresentar, eu fico nervoso. E aí eu pergunto, como melhorar algo que você não é bom? Através do treinamento. Quantas vezes eu apresentei na vida? Eu não sei, já perdi a quantidade, já perdi o número. Quantas vezes você já dirigiu na vida um carro? Todos os dias, Thiago, dirijo todos os dias. Então, você dirige todos os dias, você sabe mandar mensagem de texto, sabe ligar o rádio, tudo no modo automático. A apresentação é a mesma coisa. Você vai fazer várias apresentações, você vai pegar vários acessos centrais, você vai entubar várias vezes, até que você consiga ter habilidade naquilo, né? Então, todas essas frases aqui, elas são barreiras para você não chegar no seu potencial máximo. E, mais uma vez, o que as pessoas gostam, o que você vai encantar as pessoas é com o seu jeito, é com a sua forma de falar, com a sua voz, com a sua característica que só você tem. Não queira ser perfeito, não queira ser uma pessoa que não erra, não tem problema errar, trocar palavra, repetir, não tem problema nenhum. Às vezes a gente vê o produto final e fala que é dom, né? Mas não é dom. Não tenha vergonha do que vão achar de você. Isso faz total diferença
na forma que você começa a pensar em relação à apresentação. E essa daqui é uma das mais frequentes que existem, né? Eu fico nervoso, Thiago, na hora da apresentação, quando eu vou subir no palco, ou quando eu vou apresentar um trabalho oral, eu vou apresentar na minha sala, eu vou falar para uma plateia, eu fico muito nervoso. Então, meu amigo e minha amiga, isso é super comum. Eu vou falar para você que eu também fico nervoso e eu tenho certeza que aquelas estrelas aí, o pessoal famoso, né? Eles também ficam nervosos do mesmo jeito, porque eles vão apresentando cada vez em desafios maiores. E então, cara, sei lá, você é tem uma banda e você toca para show de 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, de repente você é convidado ali para fazer um Rock in Rio e você vai apresentar para 20, 30 mil pessoas. Óbvio que ele vai ficar nervoso. Sendo que existem duas coisas que você tem que se agarrar, né? Quando você sabe do assunto, você vai falar com mais segurança, né? Você tem mais confiança para ir naquele ponto lá e falar. Então, isso é muito importante, você dominar o assunto que você vai falar. E de que forma você vai fazer isso? Através de estudo, né? Você vai ter que estudar antes, se preparar. E outra coisa é você saber controlar o seu nervosismo. A maioria das pessoas fica nervosa, porém, os melhores apresentadores, eles não ficam reforçando que estão nervosos, né? Eles não ficam dizendo, tô nervoso, ai meu Deus do céu, tô nervoso, minha Nossa Senhora. Não, ela apesar de estar nervoso, ele fica, não, tô tranquilo, vai ser boa a apresentação, tal, não, tá beleza. E ele começa a disfarçar para as outras pessoas que ele não está nervoso e as pessoas vão acreditar. Muitas vezes eu fui apresentar, estava super nervoso, a voz tremia um pouquinho, mas eu ali, representando um personagem que estava muito seguro e muito esforçado, né, mostrando os slides e tal, e acabou que do meio para o final da apresentação, você entra no fluxo ali e esquece o seu nervosismo, tá certo? Então é uma das dicas aí que eu deixo para você não fortalecer o nervosismo, você destruir o nervosismo através de se convencer que não está nervoso e disfarçar que não está nervoso. Você vai apenas ali, tentar disfarçar os sinais do nervosismo, porque é super normal ficar nervoso em uma apresentação. O que é que eu tenho de legal para passar para vocês, né? O público é egoísta, né? O que é que isso quer dizer? Eu estava lá num evento que a gente foi ano passado, né? Eu com a doutora Isabela Dantas, minha namorada, e a gente foi para um evento chamado Arcade. Lá no Arcade teve um palestrante que ele subiu no palco, ele tinha 50 minutos para falar, eu acho. E esse palestrante foi, né, subiu lá no palco, tinha seus 50 minutos para falar, e ele começou a contar a história dele. Eu sou do interior de Minas Gerais e iniciei um negócio, né, foi muito sofrido no começo, eu tive que abrir uma empresa, e aí foi muito difícil, eu estava com a equipe reduzida, os funcionários não queriam colaborar comigo, eu não conseguia crescer, e ele passou ali 10 minutos, 20 minutos, falando só da história dele, a forma que ele começou a crescer, a forma que ele começou a ganhar dinheiro, né? E, assim, depois de meia hora escutando a história do cara, eu já tava esbaforindo já, eu tava cuspindo fogo, meu amigo. Porque eu, como plateia, eu não quero saber da história dele, meu amigo. A plateia, ela é egoísta. E se você começar a perceber isso, no momento que você é plateia, você não quer saber da história dele. Você só quer saber da história dele se ela tiver alguma vantagem para você. Se você for se beneficiar de alguma coisa, se você for adquirir um conhecimento que vai fazer a diferença na sua vida. Então, a partir do momento que você sabe que se você vai dar uma palestra, né, se você vai dar uma aula, e a plateia é egoísta, ele não quer saber da sua história, ele não quer saber se você sofreu, ele só quer saber o que é que vai beneficiar a vida dele, né? Quem está na palestra, quem está na plateia, né, escutando a sua palestra. Então, sabendo disso, que o público é egoísta, quem é a peça principal da apresentação? Não é você, não. Apesar de você ser o convidado, né? Você pode ser o professor, doutor, de não sei das quantas. Meu amigo,
Se o foco for dado em você, na sua história, as pessoas não sairão satisfeitas. As pessoas querem crescer com algo que você vai dar para ela, porque elas são a peça principal, né? Não é você que é uma pessoa, são aquelas 500 pessoas, aquelas 5.000 pessoas, aquelas 50.000 pessoas que estão ali para assistir você ensinar algo para elas. Elas querem crescer por meio de informações que você vai dar, tá certo? Então, esse é um erro muito comum, esse é um erro bem comum de você deixar uma má impressão nas pessoas, apesar de ter contado a sua história, que é uma história belíssima, né? Mas as pessoas não pagaram ali, elas não estão ali interessadas na sua história, elas estão interessadas no seu cérebro, nas informações que você tem para dar, nas experiências e nas conclusões, principalmente, que você tem para dar. Ah, Thiago, mas eu conheço você, cara, eu sei da sua história, eu sei que você trabalhou em Carpina, em Recife, fez estágio em Recife, que mora em São Paulo. Então, aí que vem a sacada master. As pessoas vão lhe conhecer, mas não de forma assim, ó, pessoal, eu vou contar a minha história agora para vocês. E você passa ali 20, 30 minutos contando a sua história. Não. Como é que as pessoas vão lhe conhecer? Através dessa técnica aqui, ó. O storytelling. O que é que significa storytelling, né? É a contação de histórias, né? É o método de você, durante uma palestra, durante um conteúdo qualquer, você insere partes da sua vida ou parte da vida de um colega seu que você estava presente, como um contexto daquele aprendizado, e você se insere sob a forma de uma história, certo? Então, estava eu lá, estou falando aqui sobre intubação orotraqueal, ó, veja só, eu estava fazendo uma palestra aqui de via aérea difícil, estava todo mundo aqui olhando, né? Eu estava contando uma história de uma vez que eu estava no Einstein, fazendo uma cirurgia de um paciente que fez uma hemimandibulectomia, essa região aqui da mandíbula dele foi retirada, via aérea difícil, ele fez essa cirurgia devido a um tumor cervical que começou a comer tudo aqui de osso, dentes, tecidos moles, fez radioterapia cervical, e aí ele não conseguia mexer o pescoço dele. Acabou que nessa época eu estava com o doutor Daniel Perim, que é fera em via aérea difícil, e foi a primeira vez que eu manuseei um broncofibroscópio. E aí eu começo a falar do broncofibroscópio, né? As dificuldades do broncofibroscópio. Eu posso exemplificar aqui naquele paciente. E então, nesse momento, você começa a sincronizar o seu cérebro com o meu. É interessante esse negócio de contar histórias. Foi feito até um estudo quando pegaram duas pessoas, né, e colocaram naquelas ressonâncias magnéticas que você vê a área do cérebro que está ativando nas pessoas. Então, pegaram duas pessoas, colocaram numa ressonância magnética, né, ao mesmo tempo, e um fonezinho de ouvido, eu não sei como eles conseguiram reproduzir isso, mas uma pessoa começou a contar uma história para outra escutar. O que foi que eles concluíram? As áreas do cérebro das duas pessoas ativavam iguais, ao mesmo tempo. Então é como se no momento que você está contando uma história da sua vida, no momento que você está falando de um caso clínico que foi difícil, no momento do storytelling, né, durante a sua apresentação, você insere uma história e o seu cérebro, ele entra em sintonia com o cérebro da plateia. Isso é fundamental, é como se você captasse a atenção deles e através de uma história você sintoniza o seu cérebro com o cérebro deles. Isso é espetacular. E quanto mais detalhes tiver a sua história, mais real ela parece. Porque às vezes você vai inventar uma história e você falta detalhe. Não, eu estava no hospital, lá no hospital Agamenon Magalhães, chegou um paciente que amputaram um braço, e aí eu fiz uma anestesia, uma intubação e deu tudo certo. É diferente, porque eu inventei essa história. Quem inventa a história, ele não consegue inserir detalhes, porque ele não estava lá. É coisa da cabeça dele. Mas quem está contando uma história real, ele consegue dar detalhes, às vezes que não tem nada a ver, mas que ele lembra. Ah, não, porque o braço dele, ó, ele era canhoto,
e ele precisava daquele braço, né? Ele ficou muito triste porque ele escrevia com o braço esquerdo, ele estava chorando, estava a esposa dele com ele, estava super abatida, né? E ele tinha uma tatuagem de pirata lá, uma tatuagem bem nada a ver, que estava no braço que foi amputado, coitado. Foi até bom ele ter perdido aquela tatuagem que era tão feia. Eu estou inventando essa história. Eu não fiquei feliz não dele ter perdido o braço, não, aí estou inventando. Mas você vê que você inserir detalhes, você inserir sentimentos, você inserir cheiro, você começa a inserir detalhes. Isso vai fazendo na cabeça de quem escuta, ele vai montando ali de acordo com a imaginação dele. E isso prende muito mais a sua audiência no meio de uma apresentação. Eu, Thiago, se você olhar, escutar meu podcast, é cheio de história. Todas as minhas aulas têm muita história. Por quê? Quando você viu, já passou 40 minutos de aula, porque você, de repente, ali, ó, você entra no filme. Tem gente que fala assim, Thiago, caramba, 2 horas de aula, será que não é muito, né? Pois é, meus amigos, a gente assiste filmes de 3 horas, você assiste filme de 2 horas, 2 horas e meia, e se for um bom filme, se for uma história que prenda você, você aguenta 2 horas, 3 horas de filme, parece que nem passou, se o filme é bom. É a mesma coisa com a aula. Se você consegue inserir histórias na sua aula, né? Histórias que aconteceram na sua vida, que tenham relação com aquele assunto e que ela consiga dar uma lição para a sua audiência, é espetacular. Você vai prender muito mais a sua audiência, tá certo? Isso você tem que treinar sempre, certo? Isso é o storytelling. E é sempre com um desafio. Você tem que sempre fazer uma história com um desafio, algo que seja difícil, e aí você consegue superar esse desafio, e aí vem finalmente lá a conclusão final, né? É igual a mim, Thiago, eu estava na minha recém-formado lá de anestesia, né? E eu tinha sempre aquela angústia de, caramba, eu queria aprender bem a entubar, né? Quando eu era recém-formado. E aí eu fiz a residência de anestesia. Acabou que, durante a residência de anestesia, eu comecei a registrar todas as minhas intubações, porque eu percebi, caramba, eu estava atrás de saber intubar desde quando eu era recém-formado, mas eu lia artigos, eu lia livros, acompanhava médicos da emergência, né? Eu ia lá para o Hospital Agamenon Magalhães, em Recife, o Hospital de Trauma de João Pessoa, Hospital Dom Helder Câmara, em Pernambuco, mas eu nunca aprendi a intubar direito, né? Eu sempre vi aquelas intubações que o paciente ajuda, pega o laringoscópio também para tirar da boca dele, né? E acabou que quando eu acabei a residência de anestesia, eu falei, vou fazer um curso para ensinar aquele Thiago, de 3 anos atrás, a intubar. Só que, meus amigos, para fazer o curso é difícil, nossa senhora. Eu tive que fazer as filmagens, aí eu comprei um óculos especial que ele consegue filmar, sendo que eu tive que passar 20 intubações para conseguir acertar ali, ó, o lugarzinho correto de você ver a glote. Foi uma dificuldade, faltava a pilha do óculos, eu chegava em casa puto porque não conseguia fazer as intubações, não conseguia filmar as intubações, né? Foi quando, depois de 20 intubações, finalmente eu consegui, botando os esparadrapozinhos assim no óculos, eu consegui fazer um espacinho de nada e eu acertei a visualização da glote. E aí foi aí que eu criei o curso de intubação orotraqueal do Thiago, registrei todas as intubações e a princípio foi presencial, foi uma luta. Quando eu acabava as aulas presenciais, eu saía comemorando, ai meu Deus do céu, acabou, que eu ficava super cansado, eu me destruía, mas era muito recompensador e engrandecedor. Então você vê que eu acabei de contar uma história, e a história teve alguns elementos. Teve uma dificuldade, que eu não consegui acertar as laringoscopias, né? E depois depois de algum sofrimento, né, você consegue aquele objetivo final. Então, qualquer história que você contar no meio da sua aula que tenha esses elementos de desafio e superação, você vai conseguir prender muito mais a plateia, tá certo? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Outra coisa, né, que é muito comum é o fato de não ser didático. Essa questão de não ser didático, eu acho que tem muito a ver com falta de empatia de você, em primeiro lugar, saber para quem você está falando.
eu estou fazendo muitas palestras para ligas. Todas as quartas-feiras eu faço palestras para as ligas de medicina do Brasil inteiro. Então, eu já sei quem é meu público-alvo. Naquele momento, eu sei que eu estou falando para estudantes de medicina. E aí eu adequo toda a minha linguagem, eu adequo os meus slides, adequo as minhas informações para o público receptor, que é um público que eu não posso ficar falando de via aérea difícil, porque é algo que não vai interessar a eles. Em primeiro lugar, porque eles estão em desenvolvimento ainda, né? Em segundo lugar, que eu tenho que me colocar na posição deles e pensar, caramba, o que é que preocupa essa galera, né? O que é que eles gostariam de aprender mais? E eu dou exatamente o que eles precisam mais. Eu posso ir lá e perguntar, você pode ir lá, fazer uma enquete com a sua audiência, perguntar para o organizador do evento, e às vezes você sabe para quem que você está falando. É diferente eu fazer uma palestra para anestesistas, as pessoas que já têm uma consciência de via aérea, de droga. Eu não preciso ficar falando do basal, assim, das características farmacocinéticas da droga, não. Eu já falo que eu já sei que eles já têm essas informações. Então, é você adequar a forma de falar, as suas informações para a sua plateia, certo? Não adianta eu falar básico para os anestesistas, não vai ser uma palestra legal, e não adianta eu falar complicado para os estudantes, também não vai ser uma palestra legal. Às vezes, dentro de mim, eu tenho todos esses níveis, mas eu não acertei para o meu público-alvo, então não vai ser uma palestra legal. E como evitar isso? Por meio de comunicação, por meio de você entender para quem que você está falando. Às vezes, no meio de uma palestra, você pode perguntar, quem aqui tem dúvida em intubação orotraqueal, levanta a mão. Você vai ver. Quem aqui tem mais dúvida em ventilação mecânica? Opa, mais ventilação mecânica. Beleza, pessoal, essa aula a gente vai dar um foco maior para ventilação mecânica. Ou você faz uma enquete, como eu fiz no começo. E assim você adequa, né, para uma plateia que você não conhece ainda, tá? Lembre-se sempre que o principal fator é a plateia. É quem vai escutar você. É o pessoal que está na aula, é o pessoal que está na plateia. Beleza? Então, ó, impacto da mensagem, né? Veja só essa regra aqui que eu descobri hoje, essa proporção. Eu já sabia disso, mas eu trouxe os números para você, né? A regra 73855. Quando você está falando, quando você está em pé, quando você está movimentando seus braços, quando você está explicando, tem esses 3 fatores aí que involuntariamente os seres humanos avaliam em outro ser humano, né? Que é o que ele está falando em primeiro lugar, que é o conteúdo, o que ele está falando em relação ao tom da voz dele, a confiança que ele tem na voz, a rapidez, ou se ele está falando mais baixo, e a linguagem não verbal, que é a expressão facial, se ele está mexendo a cabeça, se ele está gesticulando, se ele tem confiança no corpo em relação àquilo que ele está falando. Então, veja só que o que importa mais, ó, é a linguagem não verbal. O que importa, em segundo lugar, é o tom da voz, é a velocidade da voz, é aquela segurança que a voz passa. E, finalmente, 7% é o conteúdo. Se o cara for gênio, ele sabe de tudo. Ele é um PhD no assunto do universo lá da laringoscopia. Ele é o professor catedrático. Mas se ele é tímido, né? Ele fala daquele jeito, né? Não se mexe, parece que é um defunto falando. Ele pode ter o conteúdo maior do universo, mas ele não tem esses outros 2 aqui. Então, não será avaliado como um bom professor. Ele não irá prender a audiência dele quanto um cara que fala uma linguagem simples, ele fala de maneira simples, porém segura, empolgada, ele tem energia, só que o conteúdo dele é um conteúdo às vezes até simples, que todo mundo sabe já. Ele traz uma informação nova ali de vez em quando, né? Mas o basal já é sabido por todo mundo. Mas a forma de falar, a energia, a empolgação, isso prende muito mais, isso impacta mais na plateia, entendeu? Então, quando você for apresentar, o natural é que aquela galera lá, aquela plateia, aquelas pessoas, ela faça pressão social em cima de você
e você fique ali, ó, acuado, acanhado. Mas não, você tem que entrar igual um bicho. Você tem que entrar empolgado. Não que você vai entrar como eu entro, né? Ah, porque eu faço até um over empolgação, né? Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua característica, mas não seja tão contido assim, seja firme, fale com clareza, fale com um tom de voz confiante, e eu acho que o principal é você ser empolgado, você gesticular, você mexer sua cabeça, você falar também com os braços, né? Olha só, tava eu lá no curso de intubação presencial, né? Essa minha colega aqui, nota 10, também era pediatra, estava fazendo o curso de intubação. Veja só como é a linguagem corporal do professor, de quem ensina, né? De quem tem confiança no que está fazendo. Isso vem de forma natural porque você sabe o que você está fazendo. Você fica à vontade quando você sabe, né? Você consegue dar segurança, você consegue passar calma. E isso vem através do conhecimento e do treino também, para ensinar, né? Você tem que treinar isso. A partir do momento que você identifica que você precisa melhorar nesse lado aí, você vai começar a treinar. E eu tenho certeza que depois de 10, 20 apresentações, você será um bom apresentador, né? Você será um bom palestrante. Olha só, eu trago aqui para você, que está aqui nessa aula maravilhosa, meu primeiro story foi menos de um ano atrás, foi em julho de 2019. Provavelmente você já me acompanha aí nas minhas redes sociais e eu trago aqui uma relíquia, né? Foi a primeira vez que eu apareci falando para a câmera no Instagram. Eu fiz uma caixinha de perguntas lá e você vai ver eu há quase um ano atrás, a diferença para eu de hoje em dia, do Thiago que está aqui na sua frente. Então, deixa eu colocar aqui, ó, para você escutar. Pessoal, Precedex, excelente droga, porém para sedação. Você vai manter o paciente sedado por mais tempo. Para fazer a intubação, tem que ser drogas mais rápidas, ok? Você vê que eu não mexia a cabeça, né? Eu era mais estático, eu falava baixinho, sem tanta empolgação, né? Apesar de estar falando uma informação legal, eu não me movimentava muito, né? Tinha uma expressão facial pouco expressiva. Aí agora, Thiago de hoje, que eu mandei hoje não, foi ontem essa daqui. Olha só a diferença, né? Olha, faz a comparação. A preparação para fazer uma aula. E ao fazer essa racionalização, você começa a apresentar aulas legais. E faz parte do nosso trabalho, né, da nossa formação de médico, fazer aula. Então, ó, veja só, eu movimento mais a cabeça, né? Eu abro mais a boca, eu mexo o braço. Então, essa movimentação é fundamental, tá certo? É uma dica, assim, que eu passo para você, super importante, e faz total diferença quando você está apresentando, certo? Você tem duas formas de você falar, né? Tem a forma tradicional, que é quando você conversa com um colega seu. Digamos que agora eu estou no modo vida real, né? Eu estou no modo que eu estou conversando com você ali no sofá da casa. Então, ó, a gente vai conversando, né? Você conversa normal, você vai falando, né? Sério, sem mexer a cabeça, sem muita empolgação. Isso aqui é o natural. Eu ainda estou dando uma forçada, né? Mas isso é o natural. As pessoas conversam assim, né? Elas falam de uma maneira sem ficar se empolgando, né? Fala normal. Só que se você faz a apresentação dessa maneira, como você fala com uma pessoa normal, você não transmite empolgação, você não transmite energia. É diferente de quando você assume que você está num momento ali de apresentar, de ser um palestrante, e você assume aquela energia, entendeu? Então, modo palestra, você entra no modo palestra, você fica mais empolgado, você fala, gesticula, mexe a cabeça, tudo isso, para quem vê, né, para quem está na plateia, quando ele vê isso, ele fala, opa, esse cara apresenta bem. Porque dá a impressão que você está à vontade, que você está ali, ó, gesticulando e tal, mexendo, falando, que você está à vontade. De onde é que vem isso, né? Vem da televisão.
qualquer apresentador de televisão, ele é aquele negócio, né? Fala, pessoal, não sei o quê. O cara super empolgado, super alegre ali, às vezes até exagerado, né? Não significa que você precisa ser assim, você vai ser do seu jeito, mas quanto mais você se movimenta, gesticula, né? Se mexe, dá a impressão que você tá solto, que você tá à vontade. Quanto mais parado, né? Sério, você fica com o rosto tenso, você não mexe muito seu rosto, você não mexe a cabeça, parece que você tá ali, ó, não tá confortável, você não tá se sentindo em casa. Então essa é uma das diferenças que tá no nosso subconsciente, tá certo? Vamos voltar aqui para compartilhamento de tela. Dicas, veja só, dicas. Primeiro lugar, o que você tem que fazer é dominar o assunto, certo? Isso é fundamental. Você tem que dominar aquele assunto que você está falando, não tem jeito. Você tem que ter segurança, você tem que ter conforto em relação ao assunto. Eu já fiz palestras de assuntos que eu não dominava muito. E é muito complicado, porque faltou estudo, e aí você, no meio da sua fala, né, você fica achando que você está falando bobagem, que as pessoas estão pensando que você está falando merda, que você falou um erro ali, e aí o seu próprio raciocínio, na hora, ele começa a se embaralhar, porque você está preso naquele raciocínio anterior, que você achou que errou, e você está pensando no próximo raciocínio, e ninguém consegue fazer isso, porque você está incomodado com o que passou. Então, se você sabe que o que você está falando é algo que você tem certeza, você só pensa na frente, você só pensa no que está por vir, tá certo? Então, ter confiança no assunto é muito importante, tá bom? Aqui a dica que eu falei, né, de movimentação da cabeça, das mãos, aponta, caminha, né? Se você estiver em pé, você dá uma andada, você sai de um lado, vai para o outro. Aqui minha linguagem corporal apontando, a mão aberta, com segurança, certo? Você transmitindo segurança, você transmitindo que você sabe o que você está fazendo, porque você tem confiança que aquilo é realmente uma informação verdadeira, né? Outra coisa, ó, utilizar os slides para lembrar pontos importantes. O slide, ele serve apenas, ó, como um lembrete, tá certo? Lá na frente eu vou colocar um exemplo de slide que não estava tão legal assim. Mas, por exemplo, esse slide aqui, ó, eu não preciso ficar decorando antes da minha apresentação. Regra 73855. Não, eu vou no slide e vou escrever, pô. Eu não preciso ficar decorando esses números. Eu escrevo essas coisas que eu não preciso gastar energia para decorar, vai para o slide, não tem jeito. E fora do slide, você vai falar de outras coisas que vão entreter mais. Essa apresentação aqui foi no Copa, né? Outro congresso paulista de anestesia, e foi um caso aí que eu nem lembro mais. Eu estava apontando aqui, ó, com segurança, com energia, né? Você tem que sempre se turbinar para ter energia, para ter segurança, para falar algo com confiança. Dicas, vamos lá. Mais dicas. Quando é uma apresentação muito importante para você, você precisa praticar, tá certo? Esse dia aqui, ó, foi o dia que eu estava indo lá para a minha entrevista do Hospital Albert Einstein. Foi o dia que eu fiz minha entrevista lá no hospital. Eu tinha feito a prova teórica, né? Passei, fiz a prova prática, passei também. E aí eu tava todo arrumado, você vê, né? Com a pastinha na mão. Eu lembro que essa pastinha aqui foi R$1.000. Na época eu queria ter uma pastinha para chegar segurando a pastinha, né? Eu não queria ir com aquela pasta na mão com o meu currículo. Eu fazia questão, foi um negócio que entrou na minha cabeça. Eu tinha que ir segurando a pastinha com os papéis do meu currículo dentro. E aí eu lembro que eu fui lá no shopping de João Pessoa, na Brooksfield, e comprei essa pastinha que custou R$1.000. Depois de um tempo ela quebrou. A pastinha que eu paguei R$1.000, mas ela não deu muito pro gasto, não. Graças a Deus que na entrevista ela estava inteira, né? E antes da entrevista, eu sabia que era um evento bem importante para mim, e eu treinei o que eu ia falar, eu treinei a minha apresentação. Então, sempre que você vai passar por um momento crucial na sua vida, seja uma palestra no congresso, seja uma entrevista da residência médica, ou uma aula importante que você quer chegar muito bem, você precisa treinar, para você, pelo menos, começar, dar aqueles passos iniciais, né?
Então, isso já vai ajudar você a tirar aquela trava, né, que tem no início da apresentação. Outra forma de praticar é forçar as apresentações. De que forma? Na minha faculdade, eu tinha uma série de amigos, era o meu amigo Soame, meu amigo Milton, meu amigo Arthur Saraiva, e nós, como um grupo ali que gostava de se valorizar, gostava de aprender, nós forçávamos a apresentação. De que maneira? A gente ia apresentar sempre. Eu não fugia de apresentação. Por quê? Quanto mais eu apresentava, mais eu ficava habilitado, melhor eu ficava, mais os meus amigos davam dicas, eu gravava vídeos e áudios, principalmente das minhas apresentações. Na época, as câmeras não eram tão disponíveis assim quanto hoje, né? Então, eu deixava o meu celular gravando em cima da minha mesa ali, né? Da cadeira da sala de aula, ou então colocava no bolso, e aí eu chegava em casa e escutava as minhas próprias gravações. Eu tinha tique nervoso de ficar falando né, não sei o que, né? Isso é involuntário. Esses dias eu estava gravando o curso de intubação orotraqueal pediátrica, tanto é que essa luzinha verde aqui atrás de mim é o tema, né, da intubação orotraqueal pediátrica, que é a identidade visual do curso é verde e a azul é do intubação de adulto. E eu passei, meu amigo, umas 2 aulas, cada aula tinha 1h30, fazendo assim, ó. Não sei o que, eu falava, não, intubação de criança, você tem que fazer doses maiores, né? Porque as crianças têm um volume de distribuição maior. E eu só fui perceber isso depois de 2 aulas, que eu tava fazendo. Toda vez que eu falava, eu fazia. Bicho, pense numa agonia. Mas eu só percebi que eu tava com esse vício, né? Esse tique nervoso, quando eu me escutei. Eu me reescutei, na verdade, né? Eu vi as minhas gravações, porque eu tinha que editar os vídeos. E hoje em dia eu sempre fico com essa lanterninha ligada para saber se eu estou fazendo esse barulhinho que, quando as pessoas percebem que você está fazendo sempre aquela mesma coisa, que é um vício, acabou, meu amigo. Tudo que você falar, acabou. Era só vão prestar atenção no seu vício, no seu né, em tudo que você está fazendo, em um errinho que você está cometendo, né? Tinha um rapaz, né? Eu vou chamar aqui um rapaz, que eu seguia as apresentações dele, acho que eu segui 2 apresentações, que ele sempre falava para mim, não, é para mim fazer não sei o que, é para mim pegar não sei o que lá, depois de um tempo, toda a palestra dele, nada mais do que ele falava interessava, eu só ficava me prestando atenção nesse negócio para mim, né? Não, é para mim usar, para mim fazer, e ficava me incomodando, o que ele falava não me interessava mais. E nesse dia aqui, né, graças a Deus, como vocês já sabem, eu fui aprovado na residência de anestesia do Einstein. Foi uma entrevista bem legal, uma entrevista que eu me preparei no começo, né? Treinei bastante para começar, para me apresentar, falar os meus propósitos, os meus objetivos. 50% da entrevista foi em português, o restante, os 45% foi em inglês, né? Eles pediram para falar inglês, foi bem interessante isso. Como eu era a primeira turma, né? Os caras entraram da voadora. E aí eu tive que fazer entrevista em inglês nos outros 45%. E em 5% eu dei uma enrolada lá no francês, que tinha uma médica lá que sabia falar francês, né? Eu tinha feito 2 anos de francês. E aí eu quis me amostrar lá, né? Como fala em João Pessoa, tá se amostrando, mas eu só dei uma arranhadazinha mesmo. Então, veja só, durante essa aula de hoje, nós aprendemos sobre características de apresentação, nós aprendemos sobre linguagem corporal, e veja que eu ainda estou utilizando a técnica do storytelling. Eu falei sobre a época que eu fui fazer a prova de residência, você está me conhecendo. Eu falei aqui que eu fui para o Copa. Aqui, ó, eu fiz um flashback na minha vida e você viu o meu primeiro story da minha vida. Eu tinha 300 seguidores nessa época. Hoje eu tenho 66 mil seguidores. Você teve esse contato com aquele Thiago de 1 ano atrás, que melhorou muito. Você sabe que eu fiz um curso presencial. Então, nós fizemos um flashback na minha vida. Você sabe que eu fiz um curso de Viera Difícil. Então, você percebe que a gente fez um flashback na minha vida,
sendo que não foi nada monótono. Eu sempre fiz links, conexões com o nosso assunto. Como o nosso assunto é apresentação, né? Óbvio que eu fiz flashbacks relacionados a isso, tá? Vamos falar agora de um poder que você tem como palestrante, de ter um microfone na mão, que é o inimigo em comum. O que é isso, Thiago? Inimigo em comum. Isso aqui é uma característica dos seres humanos, certo? Quando existe uma injustiça, né? Quando existe alguma coisa que está acontecendo que incomoda os outros, até que uma pessoa se manifeste, a maioria vai ficar calada. Às vezes tem um cara chato ali, com o celular ligado, escutando uma música, todo mundo está incomodado, sendo que ninguém se manifesta. E a partir do momento que alguém se manifesta, todo mundo começa a apontar. É mesmo, é! Aparece lá aquela vontade do povo, né? Então, quando você estiver apresentando, se você identificar uma injustiça, algo que não está correto, será você o grande justiceiro, digamos assim, com muita educação, com muito respeito, sem falar palavrão, tá certo? E isso vai fazer toda a sua audiência ficar do seu lado. Veja só esse exemplo aqui. Eu estava fazendo uma apresentação para uma liga e acabou que, no meio da apresentação, tinha um bocado de gente falando nome para pegar certificado, né? No meio da aula, assim, eu estava falando super empolgado ali das minhas histórias e acabou que um bocado de gente falando de certificado. Certificado, nome do certificado, olha só, cheio de nome de certificado aqui. E aí eu fiquei incomodado, falei que não era a hora certa de pedir certificado e a reação foi muito positiva, de 99% da audiência. Olha só. O pessoal tá danado preocupado com o certificado aí, né? Ó, essa aula aqui não é por causa do certificado não, viu? Essa aula aqui é para aprender. Quem tiver aqui atrás de certificado pode sair, meu amigo. Eu não quero... A prioridade aqui é o aprendizado, não é certificado não, tá certo? Que fique bem claro isso. Quem tiver atrás de certificado, depois fala comigo aí, pode ir embora que eu faço o certificado aí. Mas é para ficar aqui quem quer aprender a entubar. Aí agora o pessoal começa a comentar, ó, triste. Boa, doutor. Voltando, né, na parte da intubação. Aí todo mundo, boa. Todo mundo começando, boa, Thiago, boa, não sei o quê. Eu fui mais incisivo aqui com essa galera, porque eu sabia que era o pessoal da faculdade, né? Que eles precisam de umas correçõezinhas mais enérgica. E todo mundo, ó, começou a chover, boa, top, gostei, não sei o quê. Porque eu criei um inimigo em comum. Eu não identifiquei a pessoa ou as pessoas, né? Mas eu criei um sentimento ali da população, de quem estava assistindo a aula, de que o foco realmente era a aula, né? Outra coisa aqui de inimigo em comum, mais um exemplo. Mas aí a gente tem outras alternativas caso eu não tivesse conseguido entubar ele. Por exemplo, fazer uma ventilação manual com a manobra de Selig, tá? Apertando aqui a cartilagem cricoide. Teve um colega nosso aí que falou que eu estava sem luva, sem filtro, sem capnografia. Você tem que entender, meu amigo, que existem situações e existem situações. Existem situações que são controladas e existem situações que você tem que pensar no paciente em primeiro lugar. Eu não vou ficar esperando pegar e abrir filtro para conectar no ventilador antes de conectar no paciente. Claro que eu vou querer dar oxigênio para o meu paciente. Não é por um excesso de... eu preciso botar o filtro. Eu tirei a luva para... Entenderam, né? Ou seja, o cara veio criticar porque eu estava conectando ali o ventilador mecânico no tubo do paciente. Eu estava sem luva, não estava com filtro, sendo que o paciente estava saturando 70%. E aí eu não gostei desse comentário, achei super antiético e enalteci o cuidado ao paciente, que isso ninguém vai falar mal de você, inclusive vão aplaudir, e fiz uma lição de moral. Eu criei esse inimigo em comum aí, e a reação das pessoas na hora foi super positiva. Você acaba sendo um defensor ali do que é o correto. Isso você pode fazer como uma arma adicional, tá certo? Eu não estou falando para você ser o justiceiro ali durante a sua apresentação. Mas se você estiver incomodado,
Se você for uma pessoa que gosta de, caramba, o cara tá me incomodando aqui, pô, que negócio chato, cheio de gente aí mexendo no celular. Pessoal, por favor, eu vim aqui apresentar, ó, vocês estão todos mexendo no celular. Eu gostaria de pedir educação de vocês para que ninguém mexesse mais no celular. Então você acaba, como você tem um microfone, você consegue ter essa voz, tá certo? Mas não é obrigatório, tá? É apenas um up para você. Poxa, esse cara aí, o cara é fera, hein? Caramba, o cara manda bem. Você consegue dar um plus, né? Consegue dar um bônus ali na sua autoridade, beleza? Olha só. Vamos falar de slides agora. Tem muito erro aqui sobre os slides, a forma que as pessoas fazem os slides. Eu adoro fazer slides dessa maneira. São 7 ou 8 linhas, certo? Aqui tem 3, 6, 7. Então, eu uso um tópicozão grandão aqui em cima, desculpa. E aí eu coloco, ó, as linhas bem espaçadas, bem visualmente agradáveis, porque, mais uma vez, o slide é apenas um guia. Se você coloca um textão aqui, em primeiro lugar, as pessoas vão prestar mais atenção no seu textão, vai perder o foco de você. O slide, ele serve para você se orientar, e quanto mais clean, quanto mais simétrico, né? Quanto mais espaçado, muito melhor. E eu faço uma divisão dessa maneira aqui nos meus slides, ó. Daqui para a esquerda é texto e daqui para a direita é imagem. Então, se você olhar todas as minhas aulas, segue esse mesmo padrão. Eu sempre coloco aqui texto e slides e aqui desse lado fica o visual, certo? É uma belíssima sacada, fica muito profissional, fica super minimalista, clean. Ó, qualquer coisa, ó. Ou tem uma imagem, ou tem textos do lado esquerdo e imagem do lado direito, ó. Texto do lado esquerdo, imagem do lado direita. Ou só imagem. Texto esquerda, imagem direita. É um padrão que eu sigo, que eu adoro demais esse tipo aqui. Não é o correto do universo, né? Mas eu recomendo que você faça, porque eu me sinto bem à vontade de fazer esse tipo de slide. Um outro tipo de slide, que é muito mais de brainstorm, de você contar a história, é um formato apenas a imagem. A gente é muito visual, né? Você quer ver imagem, você não quer ver texto. Quando você está apresentando, quando você está como audiência, o cara mete um textão lá no slide, você já fica, puta merda, já vai ler essa bosta aí. Você já fica com raiva do cara que trouxe um texto. Se você quiser matar a sua apresentação, você vai começar a ler. Começa a ler o que tem ali, não olha para a audiência, não olha para o público, e aí você vai matar a sua palestra, certo? Estava aqui eu, ó, no nosso segundo curso de intubação orotraqueal presencial, aqui é aquela colega pediatra que eu falei, né? E aí eu estava com meus amigos aqui, ó, Rodrigo Magarão, meu amigo Jógenes Monteiro, e aqui eu, Tiago Chaves Amorim, na nossa segunda aparição aí do curso de intubação orotraqueal presencial. Eu acabei com o tempo, eu fui deixando de fazer o curso de intubação orotraqueal presencial, e muitas pessoas até me perguntam isso, né? Tiago, você não faz mais curso presencial? Eu queria ir lá, né, intubar com você. Então, a grande sacada é porque é muito melhor você ver vídeos reais de pessoas reais do que você ficar treinando e brincando ali em manequins, né, em bonecos. Eu estou angariando aí com o pessoal fazer um curso de intubação orotraqueal em cadáveres. Aí sim eu vou achar bem legal. Mas até lá, o modo ensino à distância, ele é super efetivo e é por isso que a minha presença digital ela é muito forte, tá? Eu acredito muito no digital e tenho salvado aí muitas vidas com os meus alunos no Brasil inteiro, né? A gente tem mais de 900 alunos aí no Brasil inteiro. Olha só que slide maravilhoso, ó. Vamos fazer uma apresentação top aqui. Pessoal, como apresentar bem? Um estudante médio usa 2,5 estatísticas por minuto de discurso e apenas 1 entre 10 conta uma história. Depois da fala, no entanto, 63% do público se lembra das histórias e apenas 5% se lembram de estatísticas individuais. Você vê que eu coloquei um negrito aqui, né?
olha só como fica chato, né? O cara tá lendo, pô, parece que você é um idiota. Eu sei ler, meu amigo, não precisa ler, não. Só fala aí o que é interessante. A plateia pensa assim, meu amigo, faz um resumo dessa merda aí, passa para mim o que é que vai interferir na sua vida. Seria a plateia nua e crua, né? A forma que a plateia nua e crua pensa. Então, como é que eu reestruturaria esse slide aqui? Seja lembrado, pessoal, pessoas gostam de histórias. As pessoas, elas lembram das histórias que você conta. Ela quer sentir algo de uma história que você contou para ela. Olha só, eu estava aqui na minha primeira entrevista, ó, aqui na minha casa, estava o doutor Gustavo Janot. Esse cara é fera, ele é chefe da UTI do Einstein. Ele é muito bom, um exemplo de profissional intensivista para mim. Eu sou super fã dele. Ele é muito humilde, conversa com todo mundo, desde do cara da limpeza até os chefes dos cirurgiões do Einstein. Então, ele foi o meu primeiro convidado para vir aqui até a minha casa e eu fiz uma entrevista com ele de 1h30. Ele falou tudo da história dele e tá na comunidade YouTube essa entrevista. A gente filmou, tinha 2 câmeras, iluminação profissional. Eu fiquei super nervoso no começo, né? Mas eu utilizei daquela tática. Eu estava nervoso, mas eu conduzi a entrevista, falei, fui com coragem, né? Tentei não representar que eu estava nervoso. Ele também estava muito nervoso, estava com o rosto tenso, né? Eu percebi que ele estava nervoso, mas ele foi falando, eu fui brincando, descontraindo, né? Acabou que saiu uma entrevista nota 10. Então, acabei de passar para você uma história. Você é uma pessoa, você gosta de história e 63% do público vai lembrar da sua história. Principalmente se você trouxer sentimentos, que você estava nervoso, que foi sua primeira entrevista, né, assim, filmada. Então, isso implanta na cabeça das pessoas esse sentimento e essa história vai ficar. E evite falar de estatística, esses números, até esses próprios números aqui. O que tem que ficar é que histórias, elas gravam mais, né? A gente gosta de história, a gente gosta de desafio e de aprender com as histórias dos outros. Conclusões, meus amigos e minhas amigas. Primeiro lugar, ó, faça a sua apresentação para as outras pessoas. Quem está apresentando é você. Você vai se lascar, vai ficar cansado, vai ficar rouco, vai ficar com a boca seca, toma uma aguinha de vez em quando, mas você não é o principal ali naquele momento. O principal são as pessoas que estão escutando vocês. Para mim, agora, o principal são vocês. Eu, de vez em quando, olho aqui para as dúvidas, dou uma olhada, porque eu quero saber se vocês estão bem, se vocês estão aprendendo, se a mensagem está chegando, né? Se está com áudio bom, se não está. São as pessoas que escutam vocês que você tem que fazer a palestra pensando naquelas pessoas que vão te escutar. Outra dica muito legal que eu recomendo demais, tenha energia, tenha empolgação, vigor, força. Não precisa ser igual ao Thiago, não precisa ser igual ao Sérgio Cortella, mas do seu jeito você vai transmitir segurança, você vai transmitir firmeza, se movimentando, né, mexendo a cabeça, mexendo o braço, falando de uma forma compreensível, tá? Conte a sua história, não de uma vez, mas em trechos que tenham a ver com aquele assunto. A gente fala hoje de apresentação. Então, você viu várias histórias da minha vida sobre apresentações. Se a gente estivesse falando de ventilação mecânica, você iria escutar várias histórias do Thiago sobre ventilação mecânica. E no final da palestra, você é como se fosse meu amigo, é como se você me conhecesse, porque você viveu ali dificuldades da minha vida que eu passei, né, e superei e passei essa lição para você. E você, caramba, muito legal essa sacada aí, hein? Aprendi mais uma história com o Thiago. Outra coisa, finalmente, ó, deixe os seus slides ou os seus slides agradáveis. Faça com que a plateia não tenha aquela impressão que você foi desleixado, né? Que você não teve cuidado para fazer os slides para eles.
Isso não é nada agradável, beleza, meus amigos e minhas amigas? Muitíssimo obrigado. Vamos às perguntas. Quem quiser perguntar, fique à vontade. Acho que eu tinha um novo questionário aqui, mas não deu muito certo, não. Vou fazer. Responde aí, ó. Qual é a sua maior inteligência? O que é que você acha que você tem de melhor? Inteligência intrapessoal, interpessoal, lógica, linguística, musical ou a sinestésica do corpo? Na sua opinião, qual que você domina mais, né? Qual que você tem mais confiança, segurança? Interpessoal, 80%. Muitas pessoas, né, aí na interpessoal, 71%, ó. Lógica, 25%. Todo mundo votando. Boa, boa, boa. Vou finalizar a enquete aqui para a gente ir para as dúvidas. Olha os resultados aí, ó. Quem ganhou foi a inteligência interpessoal, muito bem. Se comunicar, empatia, entender o outro, né? Acho que nós como médicos, né, nós temos que ter muita empatia. Temos que ser sensíveis, saber se o outro está sofrendo, saber se ele precisa de alguma palavra de ajuda, né? Muito legal isso aí. Quem quiser falar, fique à vontade, perguntar, tirar dúvidas. Estou aqui para servi-los, meus amigos e minhas amigas da comunidade Intube. Muito legal ter vocês aqui hoje, nesse novo ambiente aqui, né? Fiz o teste hoje. Eu vi que o Domingos, ele achou que era no YouTube, né, Domingos? Eu fiz hoje diferente, tá? Pelo visto, essa plataforma eu vou só utilizar para aulas fechadas. Hoje nós tivemos um pico aí de 25 pessoas. No YouTube dava muito mais. No YouTube dá 200, né? Então eu vou voltar para o YouTube. Podem ficar tranquilos que eu vou voltar lá. É isso aí, pessoal. Obrigado, tá? Mais uma vez, estamos juntos aqui aprendendo. Espero que vocês tenham crescido com essas informações. Beleza, Filinto? Nota 10 também. Achei nota 10, mas aqui o alcance é menor. Eu preciso ter mais alcance. Aqui vai até 5.000 pessoas, Felipe. Dá para fazer palestras bem grandes, assim. Dá para controlar bem. Meus amigos, muito obrigado. Espero que vocês tenham aí um bom início de semana. Sim, um detalhe, quem quiser aprender sobre intubação pediátrica, sexta-feira vai ter a liberação do meu curso de intubação pediátrica, né, que é essa luzinha verde. Eu vou fazer aulas nos grupos de WhatsApp, tá? Então, se você quiser só ver a aula, não tem problema, entra lá no grupo do WhatsApp, que você vai ter acesso a 2 aulas do curso de intubação pediátrica, tá bem legal. Tem intubações reais de crianças, beleza? Meus amigos, abraço, comunidade Intube, é isso aí. Até a próxima terça, 20 horas. Valeu, tchau!